A história do Eduardo Correia é uma história muito consagrada e eu acho que em 10 anos a gente ainda não terá, Não vai contar tudo. a gente ainda não terá nem de perto alguém que conte uma história diferente. Em 10 anos. Porque ele também foi muito precoce com as conquistas dele, né? Como o Júlio muito bem disse. Sendo campeão do Arnold Classic Ohio, ele recebeu a vaga dele no Olímpia e foi top 3 no Mr. Olímpia. Correto, Júlio? Correto. Maurício, coloca aí pro pessoal ver. Eduardo Correia, Mr. Universo Júnior. Eduardo Correia, aos 19 anos, competindo no Mr. Universo. Olha a condição e a maturidade que esse cara tinha. Com apenas 19 Com anos. 19 anos. A separação muscular era algo assim que, para falar real, hoje ele não consegue ter tanta definição ainda igual ele tinha aí. Ele E era aos mais 19 definido. anos, se nós entendemos, acho que o Edu tem 37, 38? Acho que é 39, eu acho. 9. 39? Então, nós estamos falando de 20 anos. 20 anos atrás, 20, 21 anos atrás ainda não tinha GH. Não tinha, mas não tinha no mundo do fisiculturismo. Era uma realidade. Não era uma fora da realidade curva. para o fisiculturismo. Ou seja, ele construiu isso na dieta, porque hoje a grande verdade é a seguinte, né? Eu acho que principalmente o GH, ele deixou a pessoa muito flexível com a dieta. Bom, pessoal, em 2014, talvez tenha sido o melhor físico do Eduardo Correia. Vocês concordam? Com certeza. Pra mim, sim. E muito foi dito sobre Eduardo Correia versus Flex Lewis. Muitas pessoas diziam que Eduardo Correia merecia naquele dia, naquele ano, ter sido o grande campeão. Vamos rodar aí um pouco o confronto e, tirando o lado fã, que a gente é apaixonado por esse atleta, vamos analisar e dar a nossa vertente. Julião, você que é a enciclopédia do bodybuilding, por favor, quem você lembrar e fala quem tá aí. Dá uma travada, Mauricião. Aaron Clark Quem é Aaron Clark? é o do lado do Eduardo. Certo? No centro. No centro, Boston Mass, qual que é o nome dele? José Raymond, Hidetada e Flex Lewis. Você é louco. O Júlio, pelo amor de Deus. É 10 em 10, meu. Só nota 10 pra esse homem. Depois fala que algumas coisas tiram a memória do cara. Puta mentira, meu. Puta mentira. Tira a memória. Augustamente, Renato. Aguçamente. Aguçamente. Você tá maluco. Vai, solta, Mauricião. E o Júlio pede pra parar na hora que você achar, Julião. Eles já estão centralizando os melhores atletas. Você pode ver que o Eduardo já ganha em condição dos outros parado. Então, automaticamente, é que ele vai começar o confronto aí, eles vão solicitar a troca. É aí que vai começar realmente o jogo. Flex Lewis, ele tem um frame perfeito. Tem. É aí que está o problema. Você vê, ó, o Eduardo não era o maior, mas era indiscutivelmente o mais condicionado. Não, é impressionante o quanto ele é 3D, né, cara? Meu Deus do céu. Agora foi feita a troca. Aaron Clark jogado para o lado, e aí agora começa realmente o confronto. Agora o pau come. Eu tava lá, eu vi isso. Se eu Tava lá? Se eu não me engano, vão tirar o Hidetada ainda e vão trocar pelo Rousseau. Olha a pose lateral do Eduardo. Colocaram o detalhe. Olha esse glúteo, esse posterior de coxa do Olha que Eduardo. separação. Parece um posterior de coxa de cavalo. As poses de lado, para mim, o Eduardo ganhou. Ganhou. Olha isso. É esse que é o problema, entendeu? Então, na verdade, o Eduardo perdeu no frame, porque se fosse por condição, pelo trabalho, o Eduardo fez o melhor que ele pôde. É que aí É uma fica pena em aí que o cima. cinegrafista não focou nos dois, né, cara? Não. Pô, cara chato, meu. Devia ser fã do japonês, não pode ser. Só pode. Ó, Nossa, olha o condicionamento dos caras, meu. que nível, né, cara? Que nível. É bonito de se ver, É viu? bonito de se ver essa expansão dos caras. Nossa Senhora. Uma densidade absurda, cara. Mas aí o que eu observei foi exatamente isso. O Eduardo ganhou nas poses que são laterais e o Flex Lewis ganhou nas poses que são frontais e de costas. Justamente pelo frame. Então, Você acha que a assimetria do braço dele atrapalhou, Julião? Eu acredito que sim, né? Na verdade, a cintura escapular já é menor. Então, ele fica... por mais que ele tenha volume, ele não consegue ficar tão preenchido como o Flex. Olha porque os ele cortes da perna do Eduardo. Meu ele é Deus ligeiramente do mais céu. alto.
Então o Flex Lewis é um pouquinho mais baixo e tem a cintura escapular mais larga que a do Eduardo. E isso faz com que o físico dele se torne mais impressionante. E aí você tem um 100% dos dois. Então o que acontece é que o 100% do Eduardo não é o suficiente para levar o 100% do Flex. Justamente porque os músculos do Flex têm uma formação que é realmente diferenciada. Arredondada, né? E você só encontra isso em alguns atletas dentro da história do fisiculturismo. Vai ter só os dois, eu acredito. Vai, eu também acho. Você acha que no duplo bíceps de costas o Flex ganhou? Porque, cara, duplo Agora, bíceps de costas... agora que a gente vai começar a observar, porque o José Raymond vai ser jogado para o lado. Faz tempo que eu não vejo esse confronto. Para aí, Maurício. Aí, ó. Se você observar, você tem os três em good condition, mas o Eduardo realmente tem um nível de textura de pele que é muito melhor que o dos outros. O que fica evidente aí é que o duplo bíceps do Flex tem muito mais poder na região dos braços e o frame, né, é o grande diferencial. Tem uma mesma cintura com uma cintura escapular muito maior. Faz dele mais largo, Isso. né, Júlio? É que a gente travou a foto aí no momento que o Flex estava apertando o abdômen, então... Vai, Maurício. Olha lá, quando você solta ele vai... Agora é o auge dele, ó. Na verdade, ele não conseguiu contrair o abdômen do jeito que deveria. Não conseguiu. Eu sou não suspeito conseguiu. a falar. Pode falar, aqui a gente quer opinião. Eu sou suspeito a falar, mas... Você daria essa pose... Essa pose você daria para Eduardo. Boa, é isso aí. É. E José Raymond também falando alemão ali também, que o bicho tava bom pra caramba. Ele tá também. muito bem nessa Cê é pose. louco, falando alemão aí também. Ainda tá melhor encaixado que o Flex na pose. A pose de abdômen a gente vai ter certeza na pose de abdominal e coxa, mas nessa pose o que não está legal em Flex Lewis é realmente a linha de abdômen. Entendi. Então se a gente leva só essa pose em consideração, realmente o Eduardo sai na frente. Vou levantar uma coisa aqui que muita gente não fala isso, né? Que é o desenho, né? Um bíceps. Você vê que tem 3 bíceps completamente diferentes. Totalmente. Né? E a separação, vê que o Flex Lewis ele tem um bíceps mais alongado. É um bíceps meio que estilo Kevin Levrone. O do Eduardo é meio, sei, meio Ronnie Coleman, talvez. Né? E o José Raymond. Isso. É meio que o equilíbrio entre os dois. Equilibra. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre, quando eu comecei no esporte, eu sempre analisei muito essas questões, né? Da questão anatômica, né? De como se desenvolve o músculo, como ele deve ser realmente. Eu acho que ele lembra o Gustavo Badel. E você vê que cada um tem, né? Uma particularidade de tudo ali. Você vê de frente, são músculos diferentes. São 3 anatomias diferentes. Né, cara? É uma coisa muito fora do... Não tem um... Você vê o José Raymond com um X mais agressivo. Isso. Sim. Você vê o Flex Lewis com uma cintura escapular maior, deixando ele mais largo em relação aos demais. E as extremidades, né? E os braços. Muito grandes. Os braços e as panturrilhas. Muito grande. Né? O Eduardo já tem a canela mais fina. Antebraço menor. Fino. E o tríceps que está diferente ali. Sim. É isso que pega numa altura desse campeonato, né? Então aí você tem os 3 melhores físicos da categoria. O Maurício na edição vai circular ali o braço direito e o braço esquerdo do Edu pra galera entender o que a gente tá falando. Então, ou seja, ali ele já tinha sido vítima de um rompimento ali, correto? Isso. Aqui o que eu acho, que é a minha opinião não é como a do Jorlan, é justamente por causa deste equilíbrio entre lados, onde o Flex Lewis leva vantagem. Então, eu sim, compreendo. Falando-se de linha abdominal, o Eduardo está na frente. Mas quando você vai para as extremidades, braços e panturrilha, o Flex Lewis volta para a liderança. E aí você compara os dois físicos e eu entendo que o Flex Lewis é mais equilibrado. Então, por isso eu daria o duplo bíceps para ele. Próxima pose. Agora vamos trocar. Agora o couro come. A galera tava chorando aí, era delírio, cara. Parecia final da Copa do Mundo. Também? Não, era só Eduardo. Sério? Era só Eduardo. Mesmo lá nos Estados Unidos? Era só Eduardo.
Que legal. Eu conheço cara. o Evandro da GSN e ele tava com a caravana Travou. com o Janu, a galera lá. Aí Eduardo Correia Nossa mostrou senhora, o Super Slice, o poder Total. dele. Então, Que fabuloso nessa pose. fabuloso. Levou, sem sombra de dúvidas. Cara. Posterior de coxa, separação. E ele tem isso até hoje, tá? Tem. Essa Tamanho. coxa aí até hoje, cara. Muito louco. O braço dele parece um feto. Olha lá. É, o formato. A né? cabeça, o no corpinho e ombro. os braços, os membros, ó. Indiscutível. Próxima pose. E como não dá pra ouvir o áudio, a galera... Tava lá, gritando Jordan? muito, Você tava né? lá? Tava. Tava uma delícia então, né? Você, coração a milhão. Não. Nossa, olha o glúteo do flex. Gente, Muito louco. É. Travou? Ai, Gil. Que quesito delícia. de condicionamento, o Vê se, Edu... vê se o Maurício, superou. vê se, por favor, vê se o flex consegue ativar um pouco mais esse posterior de coxa. Vamos ver. Eu acho que não. 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 Cara, olha o posterior de coxa do Edu. Do Eduardo. É que quando ele puxa, aparece, só volta um pouquinho. Aí depois ele solta. Caramba, flex. Ó, tá vendo? É verdade, flex errando nas poses, hein? Ó, É, esse soltou. quesito Flex é o errando mais nas poses, importante. porra, É isso. flex. É o que decide o campeonato. Tava lá. Edu passou o carro em você nas poses. Cara, olha as costas do Edu. 3D total. Apesar que as costas do Raymond também tá absurda aí É também. que eles não fizeram a expansão de frente, achei estranho. Ali já tá Vamos pra ver se tem. decidir a competição, E aí? né, Julião? Eles pedem algumas poses só. Vamos lá. É, eu acho que é onde eles Pode têm soltar. dúvidas. Sim. Aí que você consegue ver a diferença do braço do Edu. Muito. A simetria. É. Ó. O esquerdo do direito. O tríceps. Maurício, o, marca pra galera. O entender. direito ele acompanha, né, até o cotovelo. Alonga. E o outro ele vai até a metade só do braço. Olha O só. braquial, o antebraço. Só pra galera entender a história. Há quanto tempo nessa época aí do show o tríceps do Edu tava rompido? Há 15 dias. Meu Deus, ele é muito guerreiro, cara. Ele é muito guerreiro. Então, assim, Ele competiu com um tríceps rompido há 15 dias. eu acredito que se ele não tivesse com esse defeito, ele seria o Mr. Olímpia. Porque ele estava perfeito. Uma condição E física. assim, eu tô te contando aqui, eu não gosto de dar esse veredito, mas é realmente o que eu enxerguei, porque eu analisei muito bem esse vídeo várias vezes para conseguir concluir que o Flex Lewis era o campeão. Então, eu pensei, repensei, pensei de novo para conseguir entender a linha de raciocínio dos árbitros para determinar o campeão. Então agora eu vou jogar Até porque na época do Dorian aconteceu isso e Contra o questionaram Shaw muito Rey. o Dorian. Eu ia Isso. levantar isso agora. Você ia falar? Pode falar, Jornal. Eu ia falar isso agora, porque tá mais ou menos, claro que é diferente de circunstâncias, mas foi exatamente o que aconteceu em 96, né? Que o Shaw Rey estava na sua melhor condição, perfeita musculatura, tudo encaixado, tudo certo, e o Dorian estava com o bíceps esquerdo já estourado, já há 1 ano e meio, mais ou menos, né? E dava nítido. Era perceptível. Não, totalmente, né? Não tinha um disfarce, não, estava rompido. E até hoje a galera não engole aqui. Então, olhando pelo raciocínio do Júlio, eu queria entender o que difere daí para lá. Seria um novo podcast isso aí, de repente, né? Eu vou Levantar deixar, esse assunto. Eu tenho a resposta, A gente mas eu vou pode deixar fazer- para o próximo. Deixa pro próximo, então. A gente vai fazer um outro podcast das maiores injustiças da história do fisiculturismo. Sim. Mauricião, solta. Mas é bonito de ver um confronto de Olímpia, né, cara? Tá louco. Olha a tranquilidade para armar as poses. Aí o Flex puxou, chamou no femoral. Sim. Aí o Flex posou direito, ó. Aí ele posou direito. Tá vendo? Nossa. Aí ele chamou. Olha a diferença dos dois dorsais, do Edu e do Flex pro José. Nessa pose, o Raymond, se bobear, ganha, hein? Porque a expansão dele é muito maior. Só que chapou, Chapou. Não teve Diferente da do espessura. Edu. Não mostrou espessura. entendeu? Isso conta também bastante. Vocês gostam dessa Abre um pouco. expansão do Flex? Dá mais um segundo aí Eu nessa pose. particularmente não. Mais ou menos. Porque parece que gera uma carência de lower back ali naquela total. expansão, né? Então, ele não tem tanto a parte de baixo das costas. Por esse motivo eu utilizo, Diferença do assim, Edu, né? utilizo a pose segurando mais. Olha isso. Ó, É. Põe Ele fora. parece que vem até uma
Não, uma certa amplitude. então, mas Olha essa do Edu. se ele jogar mais pra frente, vai sumir Fica Só que aí liso. a some. espessura. É. Então ele segura no meio termo ali pra conseguir mostrar a espessura tanto quanto os outros. Pra quem você daria essa pose, Júlio? Nessa pose aí, o Eduardo leva vantagem em cima do flex. Até porque não pelo tem lower tríceps back. ativado ainda. Exato, porque aí não fica nada evidente o tríceps. Pode soltar, Maurício. E agora não tem pra ninguém. Essa pose aí o Eduardo manda muito bem. Principalmente que ele usou o tríceps certo, né? Sim. Sim. Uma observação minha, que gosto de posar muito, o flex segura nesse ângulo de pose por não ter esse poder que o Eduardo encaixa entre o ombro, a separação do tríceps, vasto lateral, glúteo, femoral muito cortado. Então ele está utilizando, quem começou a posar dessa forma foi, se eu não me engano, foi o Dexter, né, Júlio? O Dexter fazia isso, Mas eu acho que fica sem graça. mas Essa Perde pose um de pouco a tríceps aí beleza. fica sem graça. Tony Freeman Sim. também fazia. Sim, o X-Men, né? É. Isso aí. Então, essa característica, para mim, não agrada muito. O Shawn Holden faz isso porque ele não tem um braço poderoso. Isso. Parece que ele já sabe, assim, tipo, eu não vou ganhar, então deixa eu fazer um negócio diferente É, pra ver se eu consigo. Isso aí. Pode soltar, Maurício. Nossa Senhora. É cruel. Essa pose mostra muito condicionamento físico, né? Uma boa pose para Muito. você ver condicionamento físico. Essa e o duplo bíceps de costa são as duas poses que mais mostram condicionamento. Aí é complicado. Rapaz, Incontestável Edu, né? Então, aí você vai ter uma briga, porque o Flex Lewis é indiscutivelmente mais cheio. É. E aí você tem o Eduardo que é muito mais condicionado, mas se você observar o braço, Falta. também fica evidente que falta tríceps ali, braços entendeu? dorsais, né? Entendeu? Então, olhando e analisando, eu acho que o Flex Lewis ainda é o mais equilibrado. Panturrilha do flex é surreal, né? Olha aquilo, Exato. velho. Tá Não, louco. é um negócio fora do Olha comum. aquilo. É que assim- Panturrilha do flex. É que você olha o Eduardo ali, o que destaca demais? A separação de perna e abdômen. Quadríceps, Então, se verdade. você olha dos dois, o flex perde nessa região para o Eduardo. Mas quando você olha o resto, você vê que o flex, apesar de perder nesses pontos para o Eduardo, ele mostra um equilíbrio maior entre braços, peito, costas, abdômen e pernas. E o que é importante para a galera saber? Pessoal, o árbitro, ele não procura qualidade, ele procura defeito. E nós, apaixonados pelo esporte, como você, a gente procura a qualidade. A gente olha e fala assim, nossa, olha essas coxas cortadas do Edu Correia. Nossa, olha essa linha de abdômen está muito mais definida. Enquanto nós estamos olhando isso, o árbitro está olhando o quê? De repente, as panturrilhas mais carentes do Eduardo Correia em relação ao flex. A dorsal um pouco menos expandida, não deixando aquela desproporção com linha de cintura. Ou os braços um pouco mais vazio em relação ao do flex. O árbitro ele procura o que o atleta não tem. E o que mais completo se torna, acaba virando campeão. Concorda, Júlio? Foi exatamente esses critérios que fizeram o Flex campeão. Eu sou brasileiro, torci como nunca, xinguei demais, queria muito que o Eduardo tivesse ganhado, mas eu vi que foram essas as diferenças que levaram o Flex ao título e concordo com a arbitragem. Pode continuar, Maurício. Cara, eles não fizeram expansão de dorsal até agora. Esse confronto foi para decidir. Então eles estavam nas poses que estavam indecisos, né? Pode ser. Essa mais musculosa aí também não favorece o Edu porque ele tem que contrair muito o braço, né? Sim. Já acabou? Não pediu de novo duplo bíceps, Pra poder matar. Entendi. mas você vê que gerou dúvida demais, porque o extremo condicionamento do Eduardo gerou essa dúvida. Ele tava brilhando no palco. Ele estava né, cara? muito perfeito, ele estava no melhor dia da vida dele. Muito bom. É isso aí, pessoal. Motivador O Júlio fez total. uma análise técnica, o Jorlan deu a opinião deles, o Lucas Coelho, como atleta profissional, também deu. E você, por favor, deixa aqui seu comentário. O que vocês acharam desse confronto épico? Confronto épico.